Os teus pensamentos constroem silenciosamente o cenário onde você vai viver. Vamos falar sobre isso hoje? Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga e eu atuo na área com um olhar integrativo. Aqui no canal a gente fala sobre o autoconhecimento. E hoje a gente vai entrar nesse assunto que ele é um assunto bem importante, que é a qualidade dos nossos pensamentos, a importância deles para uma boa saúde mental. Eu vou te dar algumas dicas aqui para que você consiga melhorar isso na sua vida. Então, se você hoje está com os pensamentos confusos e bagunçados e com a vida como reflexo confusa e bagunçada, fica aqui nesse vídeo que você vai aprender alguns truques para melhorar. Vamos entender que hoje a maioria das pessoas tem a ideia de que a nossa vida está do jeito que está por causa de eventos externos. Mas a verdade é que a nossa vida está do jeito que está por causa dos nossos pensamentos, como nós reagimos aos eventos externos. Vamos começar de exemplo que sempre fica muito claro. Seu chefe chegou para você hoje e te deu um xingão porque você cometeu um erro. E aí você fala, pô, mas eu faço tanta coisa boa e ele só presta atenção em um errinho que eu fiz. Tantas coisas maravilhosas, ele não me elogia e aí os seus pensamentos vão por esse caminho. E aí você passa o resto do dia remoendo aquele puxão de orelha do chefe porque você cometeu um erro. Os seus pensamentos te levaram num lugar que fez você remoer, ficar chateado, talvez comentar isso com outras pessoas, levar isso pro coração, sabe? Ao tempo que os seus pensamentos poderiam ter te levado assim: peraí, eu realmente cometi um erro. E é uma coisa que eu não costumo fazer. Então, assim, eu primeiro preciso me desculpar com o meu chefe por ter cometido esse erro. E eu preciso prestar mais atenção para não voltar a cometer esse erro. Ponto. Nova linha. É difícil fazer essa mudança desse pensamento que a gente vai remoendo, levando para o coração, para esse pensamento. Não, não é difícil. A gente vai substituindo um pelo outro. O que é que está acontecendo hoje? Hoje, os nossos pensamentos estão moldando as nossas ações, os nossos pensamentos estão moldando a nossa realidade. O nosso pensamento é como aquela sementinha que a gente joga no solo. Dessa sementinha vem uma árvore. Que árvore você está plantando? Você está plantando uma árvore seca, sem folhas, onde você não vai ter nenhuma sombra, nenhum fruto, nenhuma flor? Parece tão filosófico pensar dessa maneira, mas olha só, quando você começa uma coisa nova, você fala, não dá, eu não consigo, e os seus pensamentos ficam o tempo inteiro te levando ali, tu não vai conseguir, não vai dar, tu não vai conseguir, não vai dar. Tu nem vai pra frente, nem continua, nem dá o próximo passo. Quando tu fica sempre naqueles pensamentos de que eu não mereço isso, eu não sou bom pra isso, eu não vou conseguir fazer porque assim, eu não sou uma pessoa merecedora pra conquistar esse tipo de coisa, tu nem sai do lugar. Tu nem faz porque tu não acredita no teu potencial. Tu vê como os teus pensamentos são essa semente que tu joga lá no solo e tu germina? Talvez realmente seja muito difícil e sempre é. Sempre que a gente dá um passo novo em direção a uma situação diferente da nossa vida, a gente vai ter dificuldades, a gente precisa aprender que às vezes a gente vai retroceder. Mas a gente precisa entender que os nossos pensamentos, a qualidade deles, é que vão nos conduzir pelo bom caminho ou pelo caminho ruim. E como é que a gente faz para melhorar isso? Entendemos, né? Os pensamentos estão construindo silenciosamente a minha vida, o cenário onde eu vivo. Como é que eu mudo? Vamos a algumas sugestões que eu gosto da prática, vocês sabem disso, né? Então vamos lá, a minha primeira sugestão é virar observador dos seus pensamentos. Isso, na minha interpretação, é meditação. Eu já contei aqui em um outro vídeo, não me recordo em qual vídeo, que quando eu comecei a meditar muitos anos atrás, eu tinha um mestre de meditação, fazia umas meditações guiadas, e eu tinha um mestre que dizia o seguinte, eu acho muito interessante isso. Quando nós sentamos para meditar, não é como se nós esvaziássemos a nossa mente. É como se nós sentássemos na beira de uma estrada muito movimentada. E os carros passando o tempo inteiro nessa estrada são os nossos pensamentos. A gente está ali, na beira dessa estrada, prestando atenção nesses carros. A gente não vai encontrar silêncio
ali, porque tem este movimento, tem esse fluxo constante, mas a gente consegue olhar o fluxo, virar um observador do fluxo. O que é que isso significa? Você precisa começar a prestar atenção nos seus pensamentos. O que é que você está pensando? Não dá, eu não consigo, ou então, ai, eu tenho azar, tudo de ruim acontece para mim, ou então, ai, o mundo é um lugar ruim, só tem gente ruim no mundo, e aí você tem medo de tudo, você não sai de casa. Presta atenção nos pensamentos que são mais recorrentes. Eu costumo sempre sugerir um caderninho de terapia. É interessante isso. Você pega um caderninho e você anota ali quais são os pensamentos que você mais teve ao longo desse dia. O primeiro passo de prestar atenção, já via de regra, começa a mudar a sua relação com os seus pensamentos. E aí, aos poucos, você consegue começar a substituí-los, a domá-los. Quando vem aquele pensamento de que assim, ai, o mundo é um lugar tão violento, ele é violento, mas tem tantas coisas boas. Nossa, mas eu não consigo, eu não vou dar conta de fazer, certo? Mas se eu não tentar, eu não sei se eu vou conseguir. Existem outros pontos que você pode e deve colocar na sua vida. Eu quero só fazer mais um anexo aqui, mais um adendo à parte da meditação, de observar os pensamentos. Meditar não é necessariamente sentar num lugar em posição de lótus, com os dedos assim, como é que é o nome dos dedos? Agora eu esqueci, existe um nome para quando a gente faz isso com os dedos, com a mão, né? E ficar ali como um guru indiano. Não, meditar é você fazer silêncio. Talvez no carro indo para o trabalho, talvez até no ônibus. Talvez no ônibus, num lugar lotado, você coloque um mantra, como essas musiquinhas que sempre tem de fundo aqui no meu vídeo, que são músicas que eu escuto o dia inteiro. Posso deixar até na sugestão aqui na descrição do vídeo, sugestão de alguns desses sons para você colocar. E aí você só escuta aquilo e faz silêncio. Às vezes é ali naquele momento antes de dormir que você larga o celular um pouco antes, deitado na sua cama, e você faz silêncio. Você começa a se observar, observar os seus pensamentos. Isso é meditação. E aí, é claro, existem outras coisinhas que você vai introduzindo nisso pela qualidade dos seus pensamentos. A primeira é a qualidade da sua saúde física. Como é que está a sua saúde física? Você está cuidando dela? Como é que está o seu sono? O que é que você está consumindo de alimento, de música, de conteúdo de rede social, de relacionamento? Porque aquilo que a gente consome determina aquilo que vai acontecendo dentro de nós. Então, se você passa o dia inteiro escutando músicas de baixo calão e músicas com batidas fortes e ruins, provavelmente dentro de você a coisa esteja a mil. Se você está dormindo muito mal, é muito provável que ao longo do dia a sua mente vá te conduzindo para um lugar que não é bom. Então você entende que aquilo que você consome determina muito a forma com que o seu organismo está funcionando e os seus pensamentos como uma consequência do seu organismo. Porque, como eu costumo dizer, a mente não é um balãozinho em cima da nossa cabeça. A mente se refere a processos físicos e químicos dentro de nós. Então, os nossos pensamentos, eles são relacionados a processos químicos. Se o meu corpo não está bem, os meus pensamentos também não vão estar bem. Deu para entender o raciocínio? Então, como eu prometi, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as sugestões de músicas, de sons assim, mantras, para que você possa escutar. E aí eu sugiro a você, tenha o seu caderninho de terapia, comece a trabalhar, comece a meditar, comece a olhar para os seus pensamentos como um observador. E você vai começar a perceber aos poucos a mudança. Você entende que a mudança não acontece do dia para a noite? E a mudança só acontece com quem persiste, com quem não desiste. Ah, hoje eu não consegui. Já tudo bem, amanhã eu consigo fazer. Esse é um bom pensamento, não é? Eu peço a você, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode beneficiar uma pessoa que você conhece. E assim a gente dissemina as boas palavras juntos e ajuda pelo menos uma pessoa no dia de hoje. Curte aqui para o YouTube entender que é um vídeo legal, para mais pessoas receberem esse conteúdo, para a gente conseguir crescer o canal e disseminar as boas palavras juntos. Se inscreve porque sempre tem conteúdo sobre autoconhecimento, tem uma playlist específica sobre autoestima, tem várias histórias interessantes que eu tenho trazido, inclusive faz tempo que eu não trago, tenho que trazer uma de novo.
E era isso por hoje. Um beijo no teu coração e até a próxima.